Salve, fiel torcida, nem vou perguntar como vocês estão, né? Mais uma derrota do Corinthians, jogando em casa, num jogo que no segundo tempo parece que o time foi retirado da tomada, acabou a energia. Enfim, vamos falar sobre essa partida, vamos falar sobre especulações, dupla Ramon e Ramonzinho balançando no cargo, será que caem? Tem nome preferido da diretoria? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a possibilidade de Pedro Raul deixar o Corinthians ainda nesta temporada. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal TV Timão, eu sou a Marcinha. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho e compartilhe também o link do canal em grupos de WhatsApp e mídias sociais. O seu comentário ainda é muito importante para nós. Vamos agora saber as novidades e repercussão da partida desta quarta-feira. Pessoal, vamos começar falando aí sobre o jogo diante do Fluminense. A minha visão, tá? Não que seja absoluta, mas o modo como eu pude acompanhar o jogo demonstrou mais uma vez, na minha humilde opinião, que o Corinthians só tem um time. 11 jogadores. Quaisquer mudanças, quaisquer lesões, já deixa a equipe completamente vulnerável. Rodrigo Garro deixou o meio-campo do Corinthians, está lesionado ainda e assim, não houve um jogador que ocupasse essa lacuna, que pudesse atuar da mesma forma ou semelhante, que pudesse dar sustentação para o meio-campo do Corinthians. O Memphis, por vezes, voltou para fazer essa função, meia atacante, como armador. Ele saindo, ele tem muita qualidade, tem muito recurso, mas deixando o ataque para vir o meio-campo servir os seus companheiros, acaba ficando sem um jogador na frente, ou seja, mesmo com 11 em campo, parece que o Corinthians sempre entra com 10. Está faltando sempre alguém, sempre um. Ou falta alguém para armar o time com qualidade, com efetividade, ou falta alguém no ataque. Ah, mas mesmo assim estava com 11 em campo. Para mim não pareceu. Breno Bidon foi escalado mais à frente, até por conta, né, da condição técnica do jogador, do garoto aí, para fazer aí a função de armar a equipe. Também não funcionou, não é a dele, acaba tirando dele as suas maiores virtudes e qualidades, né, como um volante, um meio-campista de ofício. Mesmo tendo qualidade, um bom passe não é a função dele. No primeiro tempo, o Corinthians até assustou em algumas oportunidades o Fluminense, mas não teve qualidade para marcar. Memphis até tentou uma jogada de feito, né, uma bicicleta de fora da grande área. A bola parou na pequena área na marcação. No segundo tempo, o Corinthians foi lamentável, mesmo com as mudanças, não rolou. O time não se acertou. E o Fluminense, sem nada a ver com isso, foi convidado por ataque numa bola afastada pela zaga para o meio da área. Os caras acertaram um belo chute, 1-0. No segundo gol foi um pênalti contestado, muitos ficaram com dúvida se foi ou não na área, se foi pênalti ou não. Fato é que o lance foi convertido em gol, resultado 2-0 para eles. Críticas da torcida por conta da atuação do Donelli. Eu não vi assim ele atuando de forma a entregar o jogo, a ter assim uma participação efetiva na derrota. Fez o que deu, defendeu algumas bolas, pênalti, enfim, nunca foi um forte do Donelli. Pênalti também, a meu ver, não foi mal batido, para que ficasse escancarado que o jogador poderia defender. No chute de fora da área, para mim, foi a zaga que afastou muito mal. Eu não vi uma participação, sinceramente, não vi uma participação efetiva do Donelli que pudesse, né, entregar o jogo ou facilitar a derrota. Para mim, fez o que deu, não é um grande goleiro, não é um goleiro, a meu ver, que possa sustentar a meta do Corinthians, mas nesse jogo, mais uma vez, o time todo não foi bem e eu não vi que ele tenha sido a peça primordial aí para a derrota. Para mim, muita coisa tem que mudar. A dupla técnica do Corinthians chegou ao clube como se eles fossem os salvadores da pátria. Já falei isso várias vezes, em que pese a grande mídia sempre mudar aí de direção, ou critique e quer derrubar, ou tem como técnicos brilhantes, capazes de formular um esquema tático que dá um nó tático no adversário. Nunca vi esse nó. Sinceramente, essa é a minha opinião. Se você tem a sua que é diversa, ok, respeito. Mas para mim, é uma dupla técnica
limitada, sem nada de especial. O discurso deles é que eles imploraram para que eles chegassem ao Corinthians e tirassem o Corinthians daquela situação lamentável que a equipe estava, salvassem o Corinthians, que foram campeões paulistas. Já deixei isso bem claro que o Corinthians sentou em cima da conquista do título paulista e não saiu de lá. Ganhar um título paulista após vários anos, acho que salvo engano 6 anos de tabu aí, em cima do maior rival foi importante? Cara, sem dúvida alguma que foi, mas já acabou. Já falei em vídeos anteriores que alguém tem que avisar a equipe, principalmente a comissão técnica, que acabou. Que um time da grandeza do Corinthians, com a história que o Corinthians tem, não há possibilidade de abraçar a uma conquista paulista e ficar por isso mesmo e ficar bom, estar assim, nos melhores cenários possíveis. Ramon e Emiliano, por favor, vocês ganham muito bem, vocês foram contratados aí para comandar a equipe e só fizeram a obrigação de vocês, ponto. Outra, o Corinthians contratou dezenas de jogadores. Se tivesse com aquela equipe do começo do ano, aquela equipe lá que o Antônio Oliveira criticou, que não tinha jogadores, eu queria ver vocês fazerem o trabalho, tirarem o Corinthians da situação que estava com aqueles jogadores. Quantos jogadores o Corinthians não contratou próximo ao meio do ano passado? Foi por isso, foi pela melhora na condição técnica que a equipe pôde se salvar do rebaixamento. Alguém precisa sentar e falar isso para eles. Eles não estão entendendo que uma conquista de campeonato paulista é importante, mas não é suficiente pela grandeza do Corinthians. Se até eu, que não entendo nada de futebol, consigo enxergar isso, será que eles não? Ah, o ego é muito maior. Ego não ganha jogo. Bom, resultado e fato, Corinthians amargou a segunda derrota consecutiva. Lamentações e justificativas para o técnico Ramon Dias. O primeiro gol foi determinante para a derrota. Abre aspas. São jogadas e situações que não esperamos que terminem assim. Foi um gol muito raro, muito estranho, de um lateral que é canhoto e fez um gol incrível com a direita. O gol nos afetou animicamente. Não estávamos jogando em um grande nível, mas tínhamos o controle. Um jogo intenso das duas equipes. É um momento onde qualquer finalização termina em gol. São momentos. Nesses momentos, temos que manter a calma, manter o trabalho, seguir convencendo os jogadores da capacidade deles, porque nesses momentos é importante que o jogador não perca a confiança no que vimos fazendo. Baixar a guarda não seria bom para ninguém. Vamos tratar para que a equipe recupere esse espírito que tínhamos anteriormente, falou Ramon Dias. O Emiliano também tentou justificar falando que não gostou do que viu. Abre aspas. Foi um jogo estranho. No primeiro tempo tivemos muita posse. Não sofremos finalizações deles, mas tampouco fomos claros na hora de atacar. Não encontramos espaços. Se fecharam bem. Foi um jogo muito abaixo do que estávamos acostumados, afirmou Emiliano. Os problemas foram escancarados por Memphis Depay. O principal jogador da equipe falou no pós-jogo. E ele disse, abre aspas, eu acho que os resultados são algo que temos que nos responsabilizar. Se você acha que depois que ganhamos o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que melhorar. Como estamos melhorando? Temos que olhar criticamente para o que está acontecendo no clube. O que podemos melhorar dentro do jogo? Porque não podemos dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim é besteira. Futebol não é sobre isso. Pelo menos não na minha visão. Se você quer ter um time que só corre, que não joga com o cérebro, acho que está escolhendo o time errado. Porque olhamos o nosso DNA. Temos jogadores incríveis, jogadores que são mais trabalhadores e precisam qualidade extra. E precisam correr para o time, disse o holandês. Ele também analisou o que entende como problema tático do Corinthians, principalmente nas últimas derrotas. A ausência do Rodrigo Garro, que pesou e pesou muito. No sistema defensivo também, a sustentação dentro do gol que o Gus Souza deixou, até a confiança que o jogador passa quando está defendendo a meta. Sobre isso, Memphis disse, abre aspas, agora acho que perdemos muitos jogos por causa dos detalhes, os detalhes táticos. Quando perdemos a bola, eu acho que estudar o jogo é parte do que faço. Sou o primeiro a olhar e ver o que posso melhorar. Mas se olharmos como às vezes nos posicionamos, como o time é muito aberto, como as linhas entre nós são tipo de 50 metros, isso não é futebol na minha visão. E não dá para competir em alta intensidade durante os 90 minutos se você não estiver jogando como um time. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer.
Na minha opinião, queremos crescer porque temos jogadores que não estão no seu máximo potencial. Podemos nos desenvolver mais. Temos muita lição de casa para fazer na estrutura, apontou Memphis. Ele também questionou a evolução, abre aspas. Cheguei aqui há 6 meses. Você acha que o time progrediu? Ou estamos olhando apenas os resultados? Quero saber disso do Brasil. Estamos olhando para o Corinthians somente se ganhamos? São 3 pontos, então vamos para o próximo jogo. Ou você vê uma linha de progressão? Porque eu tenho minhas dúvidas, concluiu Memphis. Enfim, tem vários jogadores com qualidade, mas ainda o Corinthians não conseguiu formar uma equipe. Comentários eu deixo com vocês. Bom, pessoal, e falando nisso, né? Parece que a batata da dupla Ramon e Ramonzinho voltou a assar no Corinthians. Dentro do clube já começa a pressão para a troca de comando técnico e Dorival Júnior seria o nome cotado. Segundo foi apurado pelo blog do Macedo, em seu canal no YouTube, Dorival Júnior, ex-técnico da seleção, que já comandou várias equipes como Flamengo, Santos, São Paulo, entre outras, teve o seu nome aventado para possivelmente ser uma opção para o Corinthians no comando técnico da equipe. As oscilações e insatisfação de muitos jogadores tem pesado muito e a pressão dentro do Corinthians aumenta. Os próximos jogos serão determinantes para que a diretoria do Corinthians tome uma posição, se permanece ou não com Ramon e Emiliano Dias no comando técnico da equipe. Aliás, há ainda o comentário aí de bastidor que uma reunião deve acontecer em breve para definir o futuro da comissão técnica do Corinthians. E o Pedro Raul, hein, gente? Bom, Pedro Raul, desde que foi transferido por empréstimo ao Vozão, já marcou 9 gols e deu uma assistência, muito além daquilo que desempenhou no Corinthians, Com todo respeito, em que pese as 2 histórias do clube. A pressão em jogar no Ceará é muito menor do que jogar no Corinthians, parece que ele se deu bem por lá, e o Corinthians quer aproveitar essa boa fase, O Corinthians espera que o jogador consiga se valorizar para negociá-lo em definitivo, ou no meio desta temporada ou no final do próximo ano. Só lembrando que o Pedro Raul tem contrato com o Corinthians até 2027, mas a ideia da diretoria não é permanecer com o jogador, que ele encontre o seu lugar, e está vendo com muito bons olhos, essa alta aí no futebol do atacante, para que ele possa encontrar o mercado e o Corinthians possa recuperar, se não totalmente, mas parcialmente, o valor investido em contratar o atacante. Só lembrando que o Corinthians investiu mais de 22 milhões de reais para trazer Pedro Raul do Toluca do México e contratá-lo em definitivo. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like no canal, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos e ativem o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.